modelo atual de locomoção nos grandes centros está chegando ao colapso. Transporte coletivo disputa tempo e espaço com transporte individual. É ônibus lotado versus uma grande maioria de carros com apenas uma pessoa ao volante. Quem perde nesta situação? Todos nós. É o caso para se dividir os custos e o esforço de locomoção em uma viagem curta ou longa entre as pessoas. E se tiver vantagens como descontos e até isenção de alguns serviços, hein? Olá, eu sou Silvia Garcia e o programa Em Discussão de hoje vai falar sobre o projeto de lei 380 de 2010, Carona Verde. Por isso, nós convidamos o deputado Edson Giriboni, do Partido Verde, autor do projeto. O doutor Dirceu Rodrigues Júnior, chefe do Departamento de Medicina de Tráfego Ocupacional da Abramet, Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. E Marcos de Souza, editor do portal Mobilize Brasil. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso programa Em Discussão. Deputado, já que o filho é seu, vamos começar falando desse projeto de lei aí 380 de 2010. Já tem quase 5 anos aí, né? 5 anos já. Abril de 2015 faz 5 anos que ele foi apresentado nesta casa. 5 anos. O senhor sendo do Partido Verde, é meio que óbvio trazer uma discussão dessa para dentro da casa e uma lei dessa para dentro da casa, né? Da onde surgiu essa ideia? Surgiu de alguns exemplos que ocorrem em alguns outros países, alguns incentivos para que as pessoas utilizem o carro de uma forma compartilhada, 2, 3 ou 4 passageiros, como existe nos Estados Unidos, algumas faixas exclusivas para carros que tenham 2 ou 3 ou 4 pessoas circulando, dando um incentivo, né, e fazendo com que eles possam se locomover de uma forma mais rápida. Isso daí surgiu de uma cunhada que a Renata Ginese, ela foi aos Estados Unidos, viu e comentou isso comigo, né? Falou, olha, os Estados Unidos têm esse incentivo. Como nós, deputados, nós temos a obrigação de sempre estar pensando de que forma nós podemos ajudar o Estado, ajudar o meio ambiente, ajudar a economia, enfim, ajudar o nosso Estado como deputado estadual, que é a nossa responsabilidade. Aí surgiu a ideia de dar esse incentivo, né, aqui no estado de São Paulo, nas rodovias estaduais, para as novas praças de pedágio, para não mexer, não quebrar os contratos dos atuais, e incentivando, né, para quem utilizar o carro de uma forma compartilhada, 3 ou mais passageiros, eles passariam a ser isentos da tarifa de pedágio. Né? Então, no acho caso que é um desse incentivo. projeto já seria isento, então? Já as novas praças de pedágio, as novas concessões que vierem a ser colocadas, já estaria estipulado essa regra. E eu sei, porque trabalhamos aqui dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo, a Assembleia, ela se remete ao Estado de São Paulo, não à cidade de São Paulo, né? Mas, então, esse projeto é um projeto para as estradas estaduais, não é para a capital? Estaduais, que, logicamente, muitas estradas estaduais estão dentro da cidade de São Paulo. Né? Castelo Branco é dentro do município de São Paulo, Bandeirantes, Carvalho Pinto, enfim, as rodovias estaduais onde é a competência do Estado legislar. Mas também o importante é o conceito, né? Quer dizer, a hora que você aprova um projeto desse no Estado de São Paulo, isso reflete nos municípios, reflete no país. A gente né? é o espelho, né? Começa a dar exemplo, nós temos que dar bons exemplos. Né? Não adianta. Doutor Dirceu, passar aqui para o senhor. É uma boa pedida um projeto de lei como esse? Sim, é uma boa pedida. Por quê? É uma boa pedida que necessita de complementos, né? Nós precisamos de muita coisa no nosso trânsito, no nosso transporte, com o intuito de conter a morte no trânsito, os sequelados no nosso trânsito, a facilidade para ter a mobilidade. Então, eu acho que o projeto é bom. É pertinente. É pertinente, né? Outros poderão ser anexados a esse com o intuito de trazer mais benefícios para a população. Redução dessas mortes, redução dos sequelados, redução das doenças geradas pelos gases, vapores, poeiras, da minha boca pelo agora. ruído produzido, pela vibração produzida pelo transporte, entende? Então, uma gama de utensílios que deveriam estar sendo envolvidos para que a gente pudesse reduzir realmente o problema do trânsito. Nossa saúde no trânsito está mal? Está mal, muito mal. É mesmo? Muito mal. Começa com o estresse, né?
O estresse, que é o estresse físico, do trabalho repetitivo, o estresse psicológico, medo de ser assaltado, de ter um arrastão, o estresse social, pelo fato de estar longe da família, não consegue chegar, tem que pegar a criança na escola, não consegue. Quer dizer, a contenção disso aí reflete muito no estado emocional da pessoa. Esse é o primeiro. Alguns têm até distúrbios e aceleram processos primitivos, como é o transtorno explosivo intermitente, que é aquele que fica agressivo no trânsito, que quer matar, que quer xingar, entendeu? O transtorno obsessivo compulsivo pelo fato de querer correr, querer ultrapassar as pessoas. Quer dizer, coisas absurdas que acontecem que a gente precisa conter isso aí. Tudo porque fica parado ou tem medo de violência, ou enfim. Exato. E sempre sozinho, né? Não tem válvula de escape, né? Sempre sozinho. Sempre sozinho, no máximo... Vibração, ruído, barulho, que leva à surdez, à perda auditiva, né? E nós sabemos que os motoristas profissionais, 37% têm perdas auditivas importantes. Não? É mesmo? É a geração do ruído e, além disso, o processo químico, o risco químico que está envolvendo aí gases, vapores, poeiras, fuligem, gerando doenças. É como se nós estivéssemos na rua ou em casa, com um veículo passando na rua e a gente fumando aquela fumaça que está sendo exalada na combustão dos veículos. Em função disso, eu vou ter doenças as mais variadas. É o que o Dr. Paulo Saldiva tem observado no laboratório dele da USP. Então, nós estamos diante de uma situação que era emergente há algum tempo atrás, quando as fábricas produziam tudo aquilo que Cubatão produzia. Mas que hoje, com a ação do Ministério do Trabalho, com as delegacias de fiscalização, foram contidas esses desperdícios, né, de gases, vapores jogados no ambiente, que causaram doenças múltiplas, doenças congênitas, não é? Então, é necessário que se pense, né, em transformar esse problema do trânsito numa redução sumária com o intuito de reduzir as mortes, sequelados e as doenças geradas pelo trânsito. Não tem volta, né? Não tem volta. Não tem volta. Não tem volta. Agora, são doenças crônicas, né? Nossa, eu já sofro de algumas aí. Da raiva também, um pouquinho, né? Da raiva também um pouquinho. Passa a raiva, chega aqui que a gente quase não dá bom dia, nem boa tarde, que já chega sequelada ali do estresse do trânsito, né? Marcos, Mobilize Brasil. Você está tentando fazer esse país andar, é isso? Pois é, o Mobilize foi criado em 2011 e o principal objetivo é tentar estimular formas de mobilidade nas cidades que tenham menor impacto urbano. O doutor já citou ruído, fumaça, tudo isso. Até a água, em última instância, acaba sendo poluída por uma série de elementos que são liberados pelo automóvel na sua operação. Como são milhões de automóveis circulando no Brasil, hoje são 80 milhões, então toda essa massa de gases, de líquidos, de poeira, enfim, isso acaba indo parar no ar ou na água e, de alguma maneira, chegando no nosso organismo. Retorna para a gente. Mas a questão central para nós nesse momento é o fato de que as cidades pararam, né? E, de alguma maneira, se tornam menos competitivas por isso. Ou seja, as pessoas não conseguem mais chegar aos seus locais de trabalho, não conseguem ir à escola, porque nós investimos muito tempo, muito dinheiro, e durante 50 anos, construindo viadutos, fazendo túneis, ampliando faixas de rodovias, de avenidas, e rapidamente aquilo se enche de veículos. Então, nós trabalhamos justamente para que, não que contra o automóvel, mas para que o automóvel seja usado de uma forma mais racional. Eu, quando vim para cá, eu vim de metrô, desci na Avenida Paulista, lá em cima, né, que é mais ou menos a 2 quilômetros daqui, peguei uma bicicleta compartilhada, pública, desci de bicicleta até aqui, parei aqui do lado e cheguei. Então, depois caminhei alguns 100 metros a pé. Então, o caminho, nós achamos, é o caminho quando você sai de casa, você, antes de sair, pensar um pouquinho de que maneira, qual a forma mais racional que você pode utilizar nessa sua pequena viagem. E se não houver jeito, pegue o carro, mas procure usá-lo, compartilhá-lo com a família, com algum amigo, enfim, usá-lo da melhor maneira possível. Então, o projeto de estimular esse compartilhamento, ele cria uma cultura, né, desse uso mais racional. Hoje os carros andam com 1,3, 1,4 pessoas na maior parte das cidades brasileiras. Isso é um veneno para as cidades.
seria interessante até que mesmo ele tendo uma vocação, a Assembleia Legislativa ela só pode atuar sobre rodovias estaduais, desculpe. O projeto é interessante porque ele cria cultura e seria interessante que outros projetos que estimulassem formas mais racionais de transporte fossem propostos aqui na Assembleia. Por exemplo. Porque isso, exatamente. O Carpool, por exemplo. Então, na verdade, é um passo, quer dizer, é um elemento a mais que se soma a uma série de ações que, infelizmente, o Brasil já vem adotando para melhorar isso. De qualquer maneira, atenção, a nossa frota deve dobrar nos próximos 20 anos. Não me fala isso, menino, então, começa a dar tristeza agora. Esses são os planos da indústria. Lembrando que essa frota do estado de São Paulo está batendo os 20 milhões de automóveis. 20 milhões. Cada duas pessoas, um carro, né? Nós temos cada 40. Uma pessoa, 1,3 pessoas, né? Que circulam em 1,3, 1,4. Sim. Imagina nós temos isso. 40 milhões de habitantes, 20 milhões de carros. Cada duas pessoas, um carro. Daqui a pouco é uma pessoa, um carro. A população cresce, mas a tendência é aumentar essa proporção. É engraçado. Não podemos esquecer do trânsito dos veículos que vêm de outros municípios e que transitam por dentro da cidade de São Paulo. Que tem isso também. Que é muito grande, né? Eu vou falar também, e das pessoas que trabalham aqui e que moram no interior também e que já está começando a fazer um volume maior aí, né, gente? Mas apesar do projeto e a competência se aplicar somente às rodovias estaduais, mas nós temos muitos veículos que circulam nas rodovias estaduais e adentram, principalmente a cidade de São Paulo. A hora que você incentiva que ele utilize compartilhado nas rodovias estaduais, você vai diminuir também a quantidade de veículos circulando aqui nas rodovias, nas vias municipais. Então, é um benefício que se irradia, né? Agora, uma coisa, dúvida minha, assim, sou brasileira, tenho medos, tenho ressalvas. Você acha que o brasileiro vai abraçar essa causa de pegar carona com alguém desconhecido, deputado? Olha, você tem que mudar uma cultura, né? É um processo que você não consegue fazer isso da noite para o dia. Mas isso vai estimular a conviver num prédio que as pessoas moram. De repente, ele passa a ter um argumento para conversar com outro morador do prédio. Olha, você vai para onde? Você incentiva o convívio. Então, eu acho que é uma mudança de cultura, né? Coisa natural. E é uma coisa assim, você incentiva e as pessoas aderem se quiserem, não é uma coisa compulsória, né? Não é obrigado. Não se é quiser, obrigado. você pode ir todo dia com o seu carro, só você e seu carro. É uma opção que você passa a ter. Se puder economizar, melhor, exatamente. né? É um benefício. O brasileiro parece só entende se dói no bolso, não é? Exatamente. Não é brasileiro não, acho que é um material humano. Né? São os humanos, só entendem se dói no bolso, né? Daí nós temos um parceiro que tem aí o Caronetas. Exatamente. Ele conseguiu, junto às empresas, por exemplo, ali aquela área Berrini, ele conseguiu, junto às empresas, associar as pessoas, né, e fazer com que elas transitem através de um colega dentro desse veículo com 4 passageiros. Da empresa? Da empresa. Não. Colegas da empresa e muitos fora da empresa, mas no trajeto que ele passa. Vai fazendo uma rede a gente vai achando os caminhos para fazer a carona, né? Não vou pegar tão com alguém que eu nunca vi na minha vida, entrar no carro. Mulheres principalmente, a gente tem muito esse medo de, enfim, né? Com quem que eu estou indo ali do meu lado num trajeto talvez por mais de 15 minutos. Né, de assédio, enfim, a gente tem esses medos aí. Mas já existem grupos, né, na internet que a gente alcança isso daí, grupos, tem aplicativos no celular, sites que você pode entrar lá, se cadastra e ver, e a pessoa tem uma cotação, inclusive, né, o que está te dando carona de algumas estrelinhas, enfim. Se o Marcos, por exemplo, é um caronista, dá carona e eu sou a caronista, o Marcos tem 5 estrelinhas, significa que ele é excelente. Não corre, acho que deve ter bom papo e ainda me leva seguramente para o lugar. O legal é que se formam grupos, as pessoas que têm afinidade gostam de ouvir rock and roll, então é um grupo que vai ouvindo rock and roll, ou os outros que gostam de samba, então você acaba criando, inclusive, novos vínculos, você estimula os vínculos sociais. Associando as pessoas. Então acho que é uma coisa bacana. Formando essa nova rede social que não é nas internets só, né? Voltar a bater papo, voltar a ter essa troca, com né? As pessoas, aliás, eu vou até fazer um comentário, um adendo aqui. A gente falou de carpool, o deputado falou, depois eu acrescentei aqui junto com os meninos. Carpool é uma ideia americana de você levar um carona no seu carro, 2 ou
3 pessoas de carona no seu carro e você segue por uma faixa exclusiva nas vias. Los Angeles, por exemplo, tem 5 faixas, né, num rodoanel ali deles, num anel viário ali deles. 2 faixas são só para caronistas e você vai embora. Chega uma hora que o pico ali de trânsito em Los Angeles, 5 da tarde, para. Até as 8 da noite parado. É primeira, para. E quem está de carona vai embora dando tchau para todo mundo ali do lado, né? Isso daí também, de repente, né, deputado? Vai que esse projeto abra mais esse leque aí, vem um carpool. Não tenha dúvida. Isso é como foi colocado pelo Dr. Disseu e pelo Dr. Marcos. Você está chamando a atenção para um problema sério que nós temos que enfrentar. É como uma pessoa doente. Qual é o diagnóstico? É esse, qual é o tratamento? Esse é um tratamento, mas você tem outras ações que superpõem, tem a questão do transporte metro-ferroviário também, aí você abre uma longa discussão de ações que o Brasil tem que fazer, particularmente o Estado de São Paulo, onde se concentra os grandes conflitos na mobilidade urbana. Né? Aí eu vou acrescentar na fala do deputado aqui que diariamente são desperdiçados 11 milhões de reais com tempo e combustível nos congestionamentos de São Paulo, capital. Claro, isso já está se refletindo para o interior também. Mas esse assunto é daqui a pouquinho, depois do intervalo. Eu volto já já. Estamos de volta com o programa Em Discussão. O papo hoje é sobre o projeto de lei 380 de 2010 do deputado Edson Giriboni, que trata da carona verde. No bloco anterior, deputado, eu deixei aí um número alarmante no ar, que doeu até o ouvido da gente aqui. 11 milhões de reais são desperdiçados com o tempo gasto em congestionamentos de São Paulo. Não vamos falar da cidade de São Paulo, porque a Assembleia Legislativa não trata da cidade de São Paulo, trata do estado de São Paulo. Já tem congestionamento fora daqui, né? Já, hoje o rodoanel, em determinados horários, está totalmente congestionado. É o cachorro correndo contra o rabo, né? Mais carro, mais obra, mais infraestrutura, mais dinheiro público, mais congestionamento, mais poluição. Chega uma hora que você tem que parar com esse círculo que deveria ser virtuoso, é um círculo vicioso, né? Vicioso. O senhor mora aqui em São Paulo? Eu, durante a semana, nos dias aqui da Assembleia, eu fico em São Paulo, eu sou de Itapetininga. Então Itapetininga. Como é que tá a vida lá? Tá tranquilo? Itapetininga é uma cidade mais tranquila ainda, 150 mil habitantes. Ainda não refletiu essa loucura. No horário de pico já começa a ter congestionamento, já começa a demorar um pouco mais. A quantidade de carro vai crescendo, né? Não só nas grandes cidades. As indústrias não ficam dentro da cidade, né? Às vezes você vai na cidade vizinha para trabalhar e volta. Então você já começa a ter alguns conflitos, né? Mas eu acho que um benefício também, a população brasileira paga hoje uma das maior carga tributária do mundo. Né? Então, sempre há uma cultura de aumentar imposto, cobrar mais da população, repassa tudo pra gente. Reajuste. Estamos acabando de ver aí a questão da energia elétrica, das confusões lá, transfere a conta para o consumidor, para a população. Então, esse projeto tem também esse ganho, diminuir um pouco o que se penaliza de cobrar da população. E os pedágios não são dos mais baratos hoje, também, algumas viagens, as pessoas sentem muito o custo do pedágio, né? Então você acaba também tendo um ganho diminuindo um pouco o que se cobra da população. Né? Mas daí vem minha dúvida, deputado, o que o governo do estado ganha com isso? Se está isentando aí, né? O governo do estado ganha com menos acidentes nas estradas, ganha melhorando o tempo de viagem, quando você diminui a quantidade de carros, ganha quando nós vamos utilizar menos hospitais com pessoas menos doentes, por menos poluição, ganha o meio ambiente, ganha a preservação do ar, dos nossos recursos hídricos. O Estado ele tem que ser o agente para fazer com que as pessoas ganhem. Né? Então, eu acho que o mérito do projeto é indiscutível os benefícios que isso trará para a população do Estado de São Paulo. Não tem questionamento. 63% dos paulistanos, os números que a gente tem são sempre os da capital, né? Que a capital é o espelho, não adianta, reflete. Vai para fora, vai para o vizinho e está chegando bem rápido no vizinho, né? Jundiaí, Campinas, Atibaia, enfim, as cidades aos arredores aqui. 63% dos paulistanos gastam entre 30 minutos e 3 horas nos deslocamentos para a escola, universidade ou trabalho. Doutor Disseu, isso dói, hein? Dói muito. Eu tô quase chegando no Rio já, 3 horas. Eu tô quase chegando no Rio de Janeiro, que 4 horas e meia. Avião você vai. Rapaz, eu tô quase chegando. Dói no bolso. Todo dia. Dói na tensão, na ansiedade, na angústia. Repercute no organismo com a doença
psicossomática, né, do estresse que ele está vivendo, ele começa a agredir o seu estômago, o seu intestino, começa a ter taquicardia. Os que têm patologia primária aceleram esses processos que aparecem diante de situações desagradáveis. Eu acho que vale a pena a gente lembrar, o deputado falou bem, e eu acho que vale a pena a gente lembrar o dano causado, aquela água que ele citou, que o Marcos citou, e a terra propriamente dita, a planta que é vida, né? Com a chuva ácida produzida por esses vapores aí, esses gases que sobem, que em presença de umidade cai sob a forma de chuva ácida, ácido sulfúrico, ácido nitroso. Então, o que isso causa na gente, doutor? Qual a consequência disso? Isso corrói o nosso carro, isso aqui enferruja o nosso carro. Mas o carro a gente troca, isso né? aqui mata as plantas, isso aqui mata os micro-organismos que vivem ali, que transformam esse solo para produção. Né? Eu não sei se essas essas árvores que estão caindo são em função de agressão. Essa raiz fraca, né? A raiz da planta, além dos insetos que habitam essa planta. E ainda o aquecimento, o efeito estufa que produz. Então, o calor está a 30 graus, mas nós estamos sentindo 38. Por quê? Porque existe uma massa gasosa, né, flutuando nessa superfície para de produzir. E constituída de CO e CO2, né, e que impede a dissipação desse calor. Quer dizer, fica uma tampa em cima da cidade, ou em cima da estrada, em cima do local. Panelinha de pressão deliciosa. Com isso, logicamente, que aumenta a inalação daquilo tudo, que está preso, não consegue dissipar, o vento, não tem vento para carregar isso, tá certo? E, logicamente, mais doenças, mais calor e, logicamente, sobrecarga a saúde de todos, né? 509 carros por dia são acrescentados à cidade de São Paulo. Ai, esse número me dá até tristeza. Em 2014, foram acrescentados na frota da cidade quase 200 mil carros. Esses 200 mil carros, no ano, também saem de São Paulo, também pegam estradas. Como fazer para minimizar esse problema? Para de vender carro, Marcos? Para de comprar carro? Pega ônibus, mas o ônibus é ruim? Eu estava lembrando, a Alemanha, por exemplo, tem um índice de carro muito maior que o nosso. É mesmo? Muito maior, de 4 vezes o que o Brasil tem aqui. Só que existem políticas governamentais que estimulam as pessoas a deixarem o carro em casa. Primeiro porque assim, o sistema de transporte foi sendo constituído de uma maneira muito organizada, você viaja de trem entre as cidades das regiões metropolitanas, tem os bondes, os VLTs, ônibus, corredores de ônibus, ciclovias de muito boa qualidade, calçadas muito boas que permitem que as pessoas façam pequenas viagens de 1 quilômetro a pé. Então, as pessoas deixam o automóvel para ser usado ou para os finais de semana, para viagens, ou eventualmente para alguma emergência, alguma coisa desse tipo. Mas não se criou o hábito, esse hábito que o brasileiro acabou adquirindo, de sair da garagem de carro todo dia, automaticamente, no automático. Pega o elevador, desce, sai de carro e vai direto, sem pensar em outra alternativa. Alguns já começa a congestionar na garagem do prédio, né? Isso. E assim, isso não vale não apenas para as grandes cidades, como você bem observou. Se você vai hoje para o Nordeste, interior do Nordeste, sertão do Nordeste, às 6 horas da tarde, tem um congestionamento que acontece no centro das cidades, que dura meia hora, mas para completamente o centro das cidades. Por quê? Porque as pessoas estão sendo estimuladas a usar automóveis e motocicletas pela falta absoluta de transporte público. Há uma norma, há uma lei, há uma política nacional de mobilidade que foi aprovada em 2012 e que hoje está estimulando as prefeituras todas a desenvolverem planos diretores de mobilidade, enfim, com foco especialmente no transporte coletivo e no transporte leve, a pé, de bicicleta e inclusive estimula o cadeirante, a acessibilidade. Ou seja, se essa política de fato for aplicada nos municípios, se houver estímulos, se houver recursos federais de fato para que obras com essa característica sejam feitas, possivelmente o uso do automóvel ele vai se tornar um pouco mais racional e as pessoas vão poder usar com prazer o automóvel. Porque é o que você falou, você usar o automóvel xingando, brigando com o vizinho do lado, não tem graça nenhuma. Não tem graça. É como trabalhar com raiva, né? Fazer comida com raiva. Não... Sim, a gente gostaria de dirigir o automóvel como aquele sujeito que está no anúncio do automóvel dirigindo numa estrada livre. É uma delícia, né? Mas acho que o caminho é esse caminho de estimular mesmo as pessoas a usarem de maneira mais racional e
investir muito em transporte coletivo, investir muito em outras modalidades de transporte, não apenas nos municípios, mas inclusive intermunicípios. A gente tem regiões metropolitanas nas quais as estradas ficam completamente congestionadas. Nos interiores, a região de São José dos Campos, né, de Campinas, ali todo que engloba ali em volta. Aí o governo do estado tem planos para isso. São mini São Paulos, né? Todas as regiões metropolitanas brasileiras precisariam estimular sistemas de transporte que conseguisse fazer com que as pessoas gastassem menos tempo na viagem. Ande, né? Que consiga andar sem prejudicar. Em vez de ficar 3 horas, ficar, vamos dizer, meia hora, 1 hora no máximo. Essa média precisa baixar urgentemente, né? Deputado, eu sempre gosto de deixar tudo claro, assim, para as pessoas que estão assistindo a gente, que tem criança, tem gente mais velha, tem gente que entende a beça do assunto, mais até que nós 4 aqui, tem gente que não entende nada. Como que é esse passo a passo do projeto de lei? É uma ideia, que daí tem audiência pública, e está em que patamar esse projeto 380? Surgiu a ideia, montamos o projeto, entramos com o projeto de lei e o projeto ele tem que passar por algumas comissões, dependendo da sua característica. Projeto na área de saúde, obrigatoriamente na Comissão de Saúde e outras comissões. Meio ambiente. No caso aí, transporte, obrigatoriamente Comissão de Transporte, além da Comissão de Constituição e Justiça e Finanças e Orçamento, exatamente. Então esse projeto ele já passou por todas as comissões que ele é obrigado a passar, ele está pronto para ser votado em plenário, aí é uma decisão dos líderes partidários na hora de pautar projeto de deputados, entender isso é uma demanda importante da Assembleia, entender quais são os projetos importantes que a Assembleia como um todo pode aprovar para ajudar o Estado de São Paulo. Eu acredito que é indiscutível o benefício desse projeto. Havendo a concordância no Colégio de Líderes, que é o ritual hoje que se tem na Assembleia, ele vai a plenário, sendo aprovado em plenário. Pela maioria. Ele é promulgado aqui e vai para sanção ou veto do governador. Mas o que eu sempre digo, primeiro vamos fazer a nossa parte aqui na Assembleia, depois conversar lá com o governador e sua assessoria e mostrar a importância do projeto. Eu me lembro rapidamente quando eu apresentei o projeto que ampliou a licença maternidade das funcionárias públicas do Estado de São Paulo de 4 para 6 meses. Não, é inconstitucional. Eu falei, vamos fazer a nossa parte, vamos discutir o mérito. Votamos, a Assembleia aprovou, e era o governo Serra, no mandato anterior, a tendência inicial era vetar. E corri ao Palácio, mostrei a importância, os benefícios, os ganhos, e a forma que poderia ser resolvido isso. O governador vetou e mandou de volta o mesmo projeto, nós votamos outra vez, daí ele sancionou, por causa da competência. Então, muitas vezes, ele discutiu o mérito do projeto. E depois encontra formas dele se tornar realidade. Praticar, né? Praticar. Eu acho que esse projeto tem tudo para ser votado nesta casa e ser sancionado pelo governador. Né? A gente está falando o tempo inteiro de carro. 4 rodas, motor, uma cabine. Tem moto, né? Tem vans também, né? Que elas ajudam também a contribuir para esse trânsito, para essa poluição, para esse colapso aí que a gente está tendo. Motos, principalmente no interior, né? As motos são bastante utilizadas, né? Capital nem se fala, né? Mas lá é como meio de transporte mesmo. Moto também emite tanto poluente quanto carro, né? Acho que é até pior, né? Até pior, né? Emite mais poluentes do que o veículo, o carro comum. Seria interessante ter uma carona para moto também, deputado, de repente, nesse projeto? Você abre um leque de discussão, né? Nada impede de você enriquecendo o projeto. Né? Porque às vezes as pessoas abrem mão do carro para pegar moto, porque moto, além de mais ágil, ela passa por lugares que carro não passa, estaciona mais facilmente em lugares que carro não estaciona, e é mais barato, né? Tanto a moto quanto o combustível, né? Pro bolso. Nós, Abramet, não aceitamos isso. Por que não aceitamos? Não aceitamos o mototáxi. Entendi. Por quê? Porque não existe como se dar segurança a uma pessoa que vai no banco traseiro dessa moto. Por quê? Porque essa pessoa não sabe manter o equilíbrio dessa máquina. Com facilidade ela vai para o chão porque ele tem medo de cair. Quando ele tomba para fazer a curva, a pessoa que está no banco traseiro tende a jogar o corpo para o lado oposto. Endurece e vai para o outro lado. E vai deitar essa máquina, entendeu?
Então o risco de acidente é muito grande. Com criança, com adolescentes e que vão de brincadeira até, né? Com a mulher idosa, com a mulher gestante, é um risco muito grande. Então nós não somos favoráveis a isso não. Desce da moto, vai de carona no carro. Isso, somos contra a utilização da moto com o passageiro no banco de trás. Nós sabemos que é um risco muito maior do que o carro. E sabemos que as lesões são muito mais graves do que com o veículo. Então, quando a gente bota um segundo indivíduo no carro, nós temos a possibilidade de ter 2 mortes ou de ter 2 lesionados graves, 2 sequelados no trânsito. E nós estamos querendo diminuir, porque a Organização das Nações Unidas propôs isso, né? Redução do número de mortes no trânsito. Segurança é um item sempre presente quando o assunto é carona, né? Exatamente. Não tem como entrar, sentar ali no banquinho do lado ou ir no garupa e não falar de segurança, né? Marcos, o que esse projeto de lei vem para melhorar a vida de quem já tem essa pegada mobilizada? É meio que óbvia essa pergunta, né? Porque óbvio que não vai piorar. Não, eu acho que ela apenas, assim, o projeto ele é um pequeno avanço, eu diria. Porque ele não mexe nas cidades. Quer dizer, o nó da questão realmente está nas cidades, onde os piores problemas acontecem e onde, digamos, o uso do automóvel em momentos de pico é mais intensivo. Quer dizer, nas estradas se distribui um pouco melhor, embora a gente tenha rodovias no estado de São Paulo que são verdadeiras avenidas, né? Agora, eu acho que eu queria puxar para um aspecto, o aspecto ainda de segurança, que o Brasil tem um dos índices de mortes no trânsito dos mais altos do mundo. Não é o mais alto, felizmente, né? Tem países como a Venezuela, aqui do lado, tem um índice mais alto porque os veículos são maltratados, tem veículos velhos que não passam por nenhuma fiscalização, o combustível é muito barato, então se utiliza muito o automóvel lá, então a poluição é muito mais alta e morre muita gente no trânsito. Mas, no Brasil, nós perdemos. Aqui o Estado de São Paulo tinha uma política de fiscalização dos veículos anualmente para verificar as condições. Isso, enfim, atenção prefeito, por favor, precisamos retomar essa atividade, porque isso tem diretamente a ver com quem anda de bicicleta, com quem anda a pé, o cadeirante e quem anda de ônibus. Um colega do Paulo Saldiva, num evento que nós participamos, mostrou o seguinte, que a pessoa que está no ônibus, aquela pessoa que já faz o sacrifício de não ir de carro, que fica parada no meio do trânsito, às vezes dentro de um ônibus, em pé, é a pessoa que mais sofre os efeitos da poluição do trânsito, porque o ônibus está parado e aquela poluição sobe e vai diretamente afetar. A pior situação. Então é uma injustiça muito grande, porque quem está no carro, está com o ar-condicionado circulando, ele pode, de alguma maneira, filtrar e reduzir essa poluição. E quem anda sofre menos isso. Quem anda de bicicleta, inclusive, sofre menos isso. Agora, a pessoa do ônibus é a pior situação. Então, eu acho que é preciso rever rapidamente essa ideia retomar a ideia da fiscalização, da qualidade dos motores, acompanhar isso melhor e, em alguns casos, estimular o uso de veículos elétricos. Não que o uso do veículo elétrico vai resolver os problemas todos, porque um veículo elétrico vai ocupar o mesmo espaço de um veículo movido a gasolina ou diesel, mas pelo menos, digamos, a emissão de gases será reduzida. E se esses veículos fizerem parte de um sistema de veículos compartilhados, como já existem em vários lugares do mundo, estão começando aqui no Brasil, então é aquele carro que você chega e aluga, né? Você se inscreve, retira durante meia hora e entrega em outro ponto, um carro elétrico, assim. Então a gente vai ter um uso de automóveis mais avançados, com boa manutenção e que vão emitir menos poluição nas cidades e também nas estradas, se possível. Então é um caminho que vai por aí, eu acho caminhos, que... né? Na verdade, no plural. Então tem várias possibilidades e acho que essa criatividade que você se referiu no começo do brasileiro poderá combinar várias dessas coisas e a gente conseguir em cada cidade encontrar qual a melhor solução, em cada rodovia encontrar a melhor solução. Então a proposta, um projeto como esse, do deputado, é uma parte, mas assim, se você combinar várias ideias aqui, uma outra coisa que complemente, então eu acho que essas coisas vão ganhando. As concessionárias de rodovias,
poderão eventualmente agregar alguma coisa, aproveitar isso, fazer marketing com isso, inclusive, e estimular as pessoas a usarem o carro de maneira compartilhada em suas rodovias e tal. Enfim, tem várias possibilidades. As ideias não param de chegar, né? Mas eu quero fazer uma pergunta para o deputado. Quero saber se o deputado, a partir do momento que esse projeto de lei estiver em vigor, virar lei, se ele vai usar essa carona para vir da cidade dele até aqui. Mas é daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente volta já já. Estamos de volta com o programa Em Discussão. O papo aqui é Carona Verde, esse projeto de lei do deputado Edson Giriboni, 380 de 2010. E eu fiz uma pergunta engraçadinha, deputado, saidinha no último bloco, se o senhor vai abraçar essa causa e vir também de carona para São Paulo? Olha, que, como você falou, é o pai da criança, tem que cuidar bem, né? É boa. Tem que dar exemplo, mas eu acho que isso daí se alastra para toda a população, né? Na verdade, o senhor já vem, né? Já vem cheio de gente, com assessor, com o secretário que vem discutindo as coisas. Já vem meio trabalhando no carro. Às vezes vem com a esposa buzinando também no ouvido ali, né? Aproveita a carona para vir para São Paulo, enfim. Certo. Esse vai e vem já tá abraçando essa causa, né? No intervalo a gente estava batendo um papo aqui e eu coloquei um número para os meninos aqui, ver se era verdade, enfim, esse número que a gente levantou, que bate aí quase 9 milhões aí de carros na região metropolitana de São Paulo. Mas não circulam 9 milhões de carros por aqui, né? Pelo amor de Deus, todo dia. Não, não circulam. Na verdade, nem a própria quantidade de veículos não é tão grande assim. Segundo dados da ANTP, a Associação Nacional de Transportes Públicos, o número de carros registrados e que estão lá nos cadastros do Denatran, eles são exagerados porque uma boa parte dessa frota já saiu de circulação. Então, na verdade, o número em São Paulo deveria estar em torno de 5 milhões de veículos circulando, caminhões, automóveis e tudo isso. E na grande São Paulo, alguma coisa em torno de 6 milhões e tal. Mas uma coisa interessante, o Eduardo Vasconcelos, que é um especialista importante nessa área, ele diz que bastam 600, 800 mil carros para paralisar a cidade. Esses grandes congestionamentos, esses que têm 200 quilômetros de congestionamento da cidade, que a gente acha um absurdo, isso aí são feitos com 600, 700, 800 mil veículos, né, que estão na rua. Tá brincando. Seria impossível colocar toda a frota de veículos na rua numa cidade como São Paulo. Quer dizer, a região metropolitana paralisaria inteira. Então, na verdade, você precisa ter uma ideia de quanto o carro ocupa espaço na cidade. Ou seja, cada pessoa estaria aí usando uma pessoa por carro, você tem aí uma área de mais ou menos uns 30 metros quadrados circulando. Então, porque esse carro em velocidade... Vai triplicando, vai colocando um atrás do outro, dá 3 São Paulo, 4 São Paulo. Por isso que não cabe. Então, na verdade, é uma maneira irracional de se transportar. Em vez de você se transportar coletivamente, mais rapidamente, você insiste em levar a sua sala de estar junto contigo, né? 1 tonelada de aço, em que você pode ouvir música, tomar café, então, mas só que você fica parado no meio do trânsito. Então, isso não é uma brincadeira muito boa para a cidade. Quer dizer, nem para a pessoa e muito menos para a cidade. Você está fazendo um mal para a cidade, você está ocupando espaço demais, está tirando espaço das calçadas, está reduzindo a largura das calçadas, está tirando o ar, está eliminando árvores, enfim, uma opção de coisas que o doutor já mencionou aqui. Esse ciclo aí que vai um detonando o outro, né? Sim, então assim, a frota pode crescer. Acho que à medida que o país enriqueça, a frota deverá crescer mesmo, né? Mas, assim, a questão é saber como se usar esse automóvel. Precisa estar tudo no mesmo lugar, essa frota, né, na mesma região, ao mesmo tempo, cada um usando um. Pode crescer, ninguém quer parar a indústria automotiva, né? Queria comentar, eu moro perto de uma escola de classe média e todos os dias de manhã é uma fila interminável de carros, as pessoas buzinando. E, por exemplo, se eu tiver que sair de carro do meu prédio, eu não consigo sair porque a rua está congestionada. Então, na verdade, tem um problema de educação até que vem, as crianças já começam a aprender desde pequenas que a forma de se transportar é no automóvel. Então, acho que a Alemanha tem uma política de estimular exatamente o contrário, de que as crianças usem o ônibus escolar, usem o metrô, usem o transporte público, possam ir de bicicleta ou a pé, porque esse caminho de casa até a escola é um aprendizado, você está aprendendo o que é a cidade, você está vendo os problemas, está vendo as belezas e as mazelas da cidade.
Então, faz parte do processo de educação da pessoa, do cidadão. Né? E, de repente, essa isenção, né, deputado, do pedágio, que é só um começo, é só a primeira ideia, a gente ainda não tem pedágio aqui dentro de São Paulo, capital, já temos o rodízio, que gera multa. Mas em Londres, por exemplo, se você vai entrar no centro, em downtown, no centro da cidade, você paga um pedágio se você quer enfiar seu carro ali dentro, né? Porque tem um ônus. Você vai congestionar, não vai ter lugar para estacionar, vai parar tudo, então você paga para entrar aqui. Exatamente. Já repeliu bastante gente. De repente, vai que para São Paulo chegue também essa ideia aí. Já discutiram aqui para a cidade de São Paulo, aí, no passado recente, a possibilidade de pedágios urbanos, né? Então, o conceito se aplicaria também a esses pedágios, eventualmente, que possa ser instalado nas grandes cidades. Nas grandes cidades. Agora, doutor Dirceu, a gente está indo para os minutos finais aqui do programa, só para eu começar a conclusão, carona então faz bem. Faz bem. Carona então faz bem. Melhora a situação do trânsito, reduz volume, reduz poluição ambiental, e reduz área física ocupada, né? Diminui os congestionamentos, aumenta o trânsito, a fluidez desse trânsito. Eu acho que é só benefício. Eu acho que o projeto que o deputado apresenta necessita de complementos e muitos como complementos. Todos os projetos, não só com relação à estrada, mas com relação principalmente às grandes cidades, aos grandes municípios, com o intuito de se combater isso tudo que nós comentamos: poluição, ruído, barulho, fumaça, tudo, o congestionamento, o estresse, a tensão, os problemas de saúde gerados por esse trânsito. Isso, um caos. Hoje, nós estamos sabendo que as fábricas estão sendo controladas, deixaram de poluir. A poluição de uma fábrica deve estar em torno de 15% a 20%, enquanto que o trânsito chega aí a 90%, 95%. Complicadíssimo. Só aqui me veio uma pergunta, deputado, sai caro esse projeto? Se sai caro? É caro. Não tem custo direto vezes a nenhum. inviabilização Seria do projeto para as novas concessões, você estabelece essa nova regra. Não tem custo direto para o Estado nenhum. Disso não? Não. Disso não. Então ele está em vias aí, vai que 2015... Possa ser aprovado. Vamos trabalhar para isso. Possa ser aprovado, né? Bom, Marcos, a gente está indo já para as conclusões finais aqui. Você tem algo a acrescentar para a gente para o deputado, inclusive, ou para esse projeto de lei? Eu acho assim, a iniciativa é excelente, eu acho que merece aplausos. Eu acho que outros projetos nesse caminho deveriam ser estimulados. E acho que o governo do Estado deveria, como política pública, enfim, estimular todos os municípios a adotarem também medidas de restrição ou de educação no uso do automóvel, por questões ambientais, por questões de mobilidade, por questões de saúde, mas principalmente por quê? Porque não é possível que a gente continue a ter cidades inteiramente ocupadas por automóveis. A gente costuma dizer, tem um conceito de cidades para pessoas, né? As cidades foram criadas para pessoas. E a gente gradativamente foi se acostumando à ideia de que as cidades são para carros. Nós temos que recuperar esse espaço para que as crianças possam voltar a brincar na rua, que os idosos possam andar tranquilamente, atravessar uma rua tranquilamente, os jovens possam namorar e a gente possa usar de uma maneira civilizada essa cidade sem correr o risco de ser atropelado ou sem usar a cidade como uma pista de corrida. Então, um pouco essa ideia que eu acho que é uma ideia que vale para qualquer cidade de qualquer tamanho, assim, especialmente as metrópoles, mas cidades que hoje estão começando a crescer, os prefeitos devem pensar no futuro e dizer, olha, não quero ser São Paulo, eu quero ser uma coisa melhor no futuro e é isso que nós temos que buscar. É que São Paulo venha para ser um bom espelho, né? Não um espelho ruim. É os bons exemplos, não os maus. Que a gente roube as boas ideias também, cria as boas ideias. Doutor Dirceu, suas considerações finais, por favor. Bem, eu reafirmo o que o Marcos falou. O deputado está de parabéns, precisamos de incrementos. Tem o nosso apoio, né? E levantar a situação do trânsito com galhardia, né? Nós estamos precisando de líderes nessa área para fazer aquele combate que é feito hoje à dengue, né? Em que o número de mortos com a dengue foram 5 mil e poucas pessoas, e equipes foram formadas para irem de casa em casa, de caixa d'água em caixa d'água, e, no entanto, nós não temos isso no trânsito, nós não temos equipes que vão às esquinas onde acontecem os acidentes, se levante o problema de engenharia viária, o problema disso, o problema daquilo, e se resolva o problema em termos definitivos.
infelizmente, eu acho que essa seria, infelizmente não, felizmente, eu acho que seria esse modelo que diminuiria os nossos acidentes, a nossa poluição, os nossos problemas de trânsito e transporte. Muitíssimo obrigada, doutor Dirceu. Deputado, suas considerações finais. Acho que o senhor ganhou 2 grandes parceiros aí. Pois né? é isso que eu ia colocar. Né? Doutor Dirceu, doutor Marco, né, com toda a experiência que eles têm na área, vivendo muito perto, mobilidade, medicina de trânsito, né, todos os males que esse desenvolvimento não planejado provoca às pessoas, e a economia, a saúde, o meio ambiente. Então, eu acho que é o recado que o doutor Dirceu dá, o doutor Marcos dá, eu acho que, espero agora que a TV Assembleia possa sensibilizar os corações dos outros 93 deputados para aprovar o projeto e sensibilizar o coração do governador para ele sancionar o projeto e São Paulo dar uma contribuição efetiva para esse problema que foi colocado aqui, bastante grave, e que ações nós temos que tomar. Né? Não dá para assistirmos passivamente, né, essa situação, e o que é pior, se nós não mudarmos o rumo da história, daqui a alguns anos nós vamos estar discutindo com maior gravidade ainda essa situação. Eu acho que é uma contribuição importante, acho que agradeço ao doutor Marcos e ao doutor Dirceu aí por colaborarem na viabilização de um projeto que eu entendo importante para o Estado de São Paulo. E vamos fazer aqui, TV Assembleia, mais matérias aí sobre trânsito, mobilidade, colocar no ar durante a programação aí, porque daí atinge mais ainda a galera aí. Eu agradeço a participação imensa sua, deputado, doutor Dirceu, Marcos, sejam todos muito bem-vindos, porta da casa aqui sempre aberta para vocês, para discutir esse ou outros temas ligados ao meio ambiente. Afinal de contas, a gente não vive sem ele, aliás, não adianta, né? É um mérito de vocês, porque vocês pensaram dentro dos centenas e centenas de projetos, esse para ser discutido. Então, a colaboração de vocês é importante. Nossa também, pauta né? aí, as meninas da pauta, obrigada Veri, Luana, os meninos aqui do estúdio também sempre colaborando com ideias que eles dão também, a galera ali da produção, do Switcher, muito obrigada a todos, agradeço mais uma vez a presença de vocês. O programa Em Discussão vai ficando por aqui, a gente se encontra a semana que vem, até lá, tchau!